Qual é o seu componente de jogo favorito? É o dado, o tabuleiro em si, ou será que são aquelas notinhas maravilhosas de dinheiro? Cada jogo que passa, novas possibilidades surgem para elementos que a gente nunca tinha pensado antes, ou talvez até para evoluir componentes que existiam de maneiras mais simples, como é o caso do pino ou o peão do jogador. Hoje a gente vai voltar no tempo para descobrir um pouco mais do passado dos simpáticos meeples nesse De Quem é a Vez História. Para fazer o peão do canal andar para frente nesse tabuleiro intrincado da internet, que tal clicar no gostei e acionar o sininho, hein? Comentários e inscrições também são bastante encorajados. O que a gente chama de pino, peão, e representava um jogador em um jogo de tabuleiro, eventualmente se transformou num dos maiores ícones dos jogos modernos, especialmente dos jogos europeus. A história dos meeples, como a gente conhece hoje, começa com jogos de tabuleiro mais antigos. Essa ideia de usar peças de jogo, não apenas como marcadores sem grandes funções, mas como recursos estratégicos, mudou a forma como jogos de tabuleiro eram projetados e jogados. Os meeples evoluíram para além de simples pinos e se tornaram elementos centrais na experiência de vários jogos. Graças a eles, os jogos passaram a ter mais cor, personalidade e profundidade. A origem dos meeples tem raízes no passado, mas antes da gente investigá-las, vamos embora falar mais sobre as pessoinhas de madeira propriamente ditas. Elas surgiram junto com o famoso e premiado jogo Carcassonne, lançado no ano 2000. A gente inclusive já fez uma jogatina com ele aqui no canal. Klaus-Jürgen Wrede, acho que eu falei certo o nome, criou um jogo que serviu de fundação junto com o Catan para que toda uma nova geração de jogadoras e jogadores descobrissem esse universo que a gente tanto ama. No jogo, você tem peças de madeira que lembram o homem vitruviano de Da Vinci, só que sem a parte detalhada da anatomia humana e sem a divina proporção, né? E no caso, muito mais colorido. Enfim, ao que tudo indica, foi a primeira vez que as peças dos jogadores serviam um propósito específico, além de andar para frente num tabuleiro, como no banco imobiliário, porque elas eram uma forma de recurso e ganhavam uma função específica dependendo de onde você colocasse ela. Imagina que incrível, porque as peças elas eram todas iguais, mas elas mudavam de acordo com o local em que você deixasse elas. Dava para virar ladrão, cavaleiro, camponês e monge, tudo com a mesma peça. Sobre o uso do termo meeple em si, algumas pessoas achavam que significava mini people, mas na verdade é uma junção de my com people. My people virou meeple. O que é curioso é que quem cunhou esse termo não foi o criador do jogo, que na verdade chamou as peças de seguidores, bem antes do surgimento do Twitter, mas muito depois de Cristo. Quem batizou as peças foi uma moça chamada Alison Hansel. Aí você me pergunta, mas quem é Alison Hansel? Ela não é uma designer e nem trabalha com marketing. Na verdade, ela é só uma pessoa que gosta muito de jogos de tabuleiro e usou esse termo durante uma jogatina de Carcassonne no ano 2000. A diferença é que quando ela usou o termo meeple, ele rapidamente ganhou popularidade entre outras jogadoras e designers. Desde então, meeple tornou-se uma palavra mais abrangente para designar peças de jogadores em muitos jogos de tabuleiro. Apesar da sua fama entre os entusiastas dos jogos de mesa, não tem muita informação biográfica pública disponível sobre Hansel, além dessa sua contribuição para a terminologia dos jogos. Tanto é que a imagem que a gente pegou dela é de um site de tricô, tamanha dificuldade de achar algo. Mas, ainda assim, ela parece seguir como membro ativo da comunidade e frequentemente participa de convenções e tal, aqueles encontros de jogos, enfim. De qualquer forma, ela continua sendo uma figura importante nesse universo por ter cunhado um termo que se tornou uma parte intrínseca da linguagem dos jogos de tabuleiro. Em 2017, a empresa que produziu Carcassonne, a Hans & Gluck, resolveu registrar o termo meeple, vejam só você. Ou seja, se você quiser usá-lo num jogo, você vai ter que pagar, embora ela tenha dito que se pedir com jeitinho, ela dá.
Mas a maior sacanagem é que, ao que tudo indica, Alison Hansel não ganhou um tostão e sequer foi perguntada sobre isso. É a velha história se repetindo, só que numa proporção menor. Você lembra do Monopoly? Se não lembra, depois vale conferir o nosso vídeo sobre essa história. Antes da gente seguir adiante, que tal seguir a gente no Instagram? Estamos querendo chegar ali, ó, nos 30 mil. Falta muito? Falta sim, falta pra caramba. Mas eu tenho certeza de que a sua seguida vai fazer diferença. Tem 23 anos que o cenário dos jogos mudou com a inclusão dos meeples, mas como era antes? Será que nenhum jogo tinha feito algo parecido? Óbvio que a resposta é sim. Vários outros jogos tiveram peças que pareciam pessoas, não exatamente como os consagrados meeples, mas ainda assim guardavam semelhanças. Se a gente voltar apenas 2 anos ali, antes do lançamento do Carcassonne, e olhar para o jogo de 1998, que atende pelo nome de Europa, 1945, 2030, já dá para ver umas peças que têm uma pegada parecida. Elas representam delegados num cenário pós-Segunda Guerra Mundial, no que viria a ser a criação da União Europeia. De fato, a função das peças é meramente ocupacional, mas é o primeiro jogo antes do Carcassonne a ter peças com visual quase idêntico. Voltando para 1982, a gente tem o consagrado clássico Survive, que depois ganhou o subtítulo Escape from Atlantis. Ele, inclusive, foi lançado aqui no Brasil. Esse é um jogo muito bom em que você precisa evacuar o máximo de carinhas de uma ilha que está afundando. Sem contar que você precisa evitar as serpentes marinhas, as baleias, os tubarões e todo o resto aí desse processo. Survive foi o primeiro jogo que usou peças de madeira com a silhueta de uma pessoa, mas se a gente voltar ali para o século IV depois de Cristo, aí sim a gente tem as primeiras peças de um jogo de tabuleiro que usam pessoas para representar algo, no caso, guerreiros. A gente até falou desse jogo aqui no canal, o Hafentafel, que eu nunca sei falar direito o nome, mas que também é conhecido como xadrez viking, em que uma pessoa controla os invasores que estão chegando na cidade e a outra controla o rei e o exército que está defendendo a tribo viking. Claro que a gente poderia pontuar vários outros jogos ao longo do século XX, como o próprio Monopoly, o Jogo da Vida, né, que usaram peças para representar os jogadores, mas no fim, todas elas funcionam basicamente como peões sem personalidade para andar num tabuleiro. A chegada do Meeple veio justamente para ampliar o leque de possibilidades das pequenas peças de madeira em jogo. Se você quiser ajudar esse canal e ficou na pilha de comprar o Carcassonne ou vários outros jogos, dá uma conferida na descrição desse vídeo. Só de clicar nos links você já ajuda a gente. Depois de Carcassonne, veio uma enxurrada de jogos usando meeples, como Terra Mística, Great Western Trail, Tiny Epic Kingdoms, Mutant Meeples, Terror in Meeple City e por aí vai. Na verdade, depois dos anos 2000, começaram a aparecer meeples de vários tipos e formatos. Em 2002, por exemplo, apareceram os primeiros meeples de dinossauros no jogo Trias, enfim. Fala como você quiser. Depois, em 2008, um dos jogos de alocação de trabalhadores mais popular já lançado, o Stone Age, apresentou os meeples das cavernas. Ainda teve o The Forgotten Planet em 2011, que introduziu os meeples de robô, e as versões posteriores do clássico Agrícola, que apresentaram os Animeeples, que eram meeples de animais, né? Na versão original do Agrícola, em 2007, esses animais eram representados por uns cubos de madeira genéricos, embora eles fossem coloridos. Os meeples são bastante representativos dos jogos europeus, mas tem ocorrido um movimento recente que está criando uma corrente chamada Eurotralhas ou Eurotrashes, em que os jogos eles estão com aquelas mecânicas mais europeias, por assim dizer, porém utilizando miniaturas e se preocupando em trazer uma arte mais bonita, né? Uma miniatura, no caso, de plástico. Por conta disso, o meeple clássico dos anos 2000 tem sumido de cena em alguns jogos recentes que poderiam facilmente usar o nosso adorável ser humaninho de madeira em vez de uma peça elaborada de plástico. Apesar da palavra meeple ter sido registrada, a peça em si, ou que o termo representa, é um tanto quanto difuso. Seria o formato? Seria o material do qual ele é feito? Será que o fato dele ter funções especiais como em Carcassonne o definem como tal? Joga aí nos comentários o que você acha que o meeple representa, porque eu tô curioso para saber. Valeu, pessoal!